E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive aqui com a gente. A gente recebeu um material super completo sobre linfoma de Hodgkin e a gente vai mergulhar fundo nesse tema hoje. É isso aí. Vamos dissecar tudo, desde o básico até as nuances do diagnóstico, o tratamento. Tudo sobre linfoma de Hodgkin. É isso aí. Ela é pra gente. Que tal? Achado. Ela arte. Beleza? Bom, para começar, vamos falar desse tal de sistema linfático, né? Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, achava que o sistema linfático era só tipo um monte de canos que drenavam líquidos do corpo. Sei lá. Ah, mas sabe que tem tudo a ver com cano, sim. Uma rede, né? Uma rede complexa de vasos, tecidos e órgãos que juntos eles protegem a gente de infecções. É como se fosse um sistema de, sei lá, de vigilância do corpo, com vários soldadinhos patrulhando por tudo, eliminando os invasores. E onde que o LH entra nessa história toda? O LH, ele meio que corrompe esse sistema de defesa, sabe? Ele atinge os linfócitos B, que são parte dessa tropa de elite, e faz com que essas células se multipliquem sem parar, principalmente nos gânglios linfáticos. Caramba, é como se o inimigo virasse nossos próprios soldados contra a gente. Exatamente. Perigo. E no Brasil, quantas pessoas são afetadas pelo LH? Olha, a estimativa é que mais de 2.500 novos casos apareçam por ano no Brasil. Nossa, é bastante gente, né? E quem que corre mais risco de desenvolver o LH? Quais são os fatores de risco? A gente tem que ficar de olho em alguns suspeitos, né? Um deles é o vírus Epstein-Barr, sabe? Aquele que causa mononucleose, o famoso beijo de moça. Ah, esse eu conheço. Pois é. Ele está envolvido em cerca de metade dos casos de LH. Sério? É. Outro suspeito é o histórico familiar. Se alguém na família já teve LH, o risco aumenta. Entendi. E tem mais a imunossupressão, né? Que é quando o sistema imune está enfraquecido, tipo pessoas com HIV, transplantados, ou que usam medicamentos que diminuem a imunidade. Faz sentido. E a localização geográfica ou a condição socioeconômica influenciam no risco de LH. Sabe que isso é um mistério que intriga os cientistas até hoje. Os dados mostram que o LH é mais comum em países desenvolvidos, em pessoas de alto nível socioeconômico, mas a gente ainda não sabe exatamente por quê. Interessante. E tem outra coisa que me chamou a atenção. Pelo que eu entendi, o LH tem vários disfarces, existem diferentes tipos, né? Exatamente. O LH é tipo um mestre do disfarce, ele se divide em dois grupos principais. O linfoma de Hodgkin clássico, que é o mais comum, e o linfoma de Hodgkin de predomínio linfocítico nodular, que é menos frequente. E qual a diferença entre esses dois disfarces? O linfoma de Hodgkin clássico, o LHC, é tipo um camaleão, com 4 subtipos, cada um com suas características, seu prognóstico. Já o linfoma de Hodgkin de predomínio linfocítico nodular, o LHPLN, ele mais nada dele. O curso da doença é mais lento, mas pode acabar evoluindo para um linfoma mais agressivo. Nossa, parece que o LH é um inimigo bem complexo, hein? Entender esses tipos é importante pra quê? Pro tratamento. É como escolher a arma certa para cada tipo de inimigo, sabe? Conhecer o tipo específico de LA é crucial para definir a melhor estratégia de tratamento. Legal. E como que a gente sabe que tá lidando com a LH? Quais os primeiros sinais, assim, de alerta? Olha, aqui a detecção precoce é a chave do sucesso, viu? O sinal mais comum é o aumento dos gânglios linfáticos, principalmente no pescoço, axilas ou virilha. Só que tem um detalhe, esse aumento geralmente não dói, e isso pode atrasar o diagnóstico. Espera aí, então quer dizer que um caroço no pescoço que não dói pode ser um sinal de alerta? Pode ser sim. Caramba. Outros sintomas incluem febre persistente, principalmente à noite, suor noturno intenso, perda de peso sem explicação e coceira pelo corpo. Mas esses sintomas são bem gerais, né? Poderiam ser um monte de outras coisas. Com certeza. Ter esses sintomas não significa que é LH, mas é muito importante procurar um médico para investigar. Faz sentido. E como que se confirma o diagnóstico? É só pelos sintomas? Não. É preciso uma investigação mais completa. A gente começa com um exame físico, né? O médico vai palpar os gânglios linfáticos, avaliar o histórico do paciente. E depois, entram os exames de imagem, como a tomografia e o PET-CT. O PET-CT é o top de linha, sabe? É importantíssimo para o estadiamento. Mas o teste decisivo mesmo é a biópsia. E o que a biópsia mostra? A biópsia é a prova final. É nela que a gente busca a presença das células de Reed-Sternberg, que são características do LH clássico do LHC, ou de células variantes, no caso do LHLN. Então a biópsia é tipo o flagra do LH, né? Isso. Legal. A gente já viu o básico do LH, os tipos, como ele se manifesta. Mas ainda tem muito para explorar, né? Sim, ainda tem bastante coisa. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos sistemas de estadiamento que ajudam a gente a entender a extensão do LH no corpo e também nas opções de tratamento disponíveis. É isso aí. Fiquem ligados que a investigação continua. Estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo do LH. Na primeira parte, a gente desvendou o básico da doença, os tipos, como ela se manifesta. Agora, vamos mergulhar nos sistemas de estadiamento. Eles que ajudam a gente a entender a extensão do LH no corpo.
Isso, lembro que você falou de 2 sistemas principais, Ann Arbor e Lugano. Parece nome de filme de espionagem. Brincadeira. Mas me explica melhor como eles funcionam. É como se a gente tivesse mapas diferentes para navegar pelo corpo. O sistema Ann Arbor, o mais antigo, divide o LH em 4 estágios: Phi, Cetera e Fei. Baseado na localização dos gânglios linfáticos afetados e na presença ou não de sintomas B, tipo febre, suor noturno, perda de peso. Entendi. Então no estágio E, o LH está contido numa área limitada e nos estágios seguintes ele vai se espalhando, tipo assim. Exatamente. Imagina um mapa com várias zonas. No estágio 1, a Elatia está confinada a uma única zona. No estágio 2, ele se espalha para as zonas vizinhas, mas ainda do mesmo lado do diafragma. No estágio 3, ele atravessa essa fronteira do diafragma, afetando zonas dos 2 lados. E no estágio 4, o Elatia se torna um mochileiro aventureiro. Espalha-se para órgãos distantes do sistema linfático: fígado, pulmão, medula óssea. Nossa, essa analogia do mapa é perfeita, ajuda muito a visualizar. E essa classificação em IB que você mencionou, como ela entra no mapa? A letra A significa que não tem sintomas B e a letra B que os sintomas estão presentes. E geralmente a presença desses sintomas indica um prognóstico menos favorável. É como se no mapa E o terreno fosse mais tranquilo, sabe? E no mapa B o terreno já fosse mais acidentado, exigindo mais cuidado. Interessante. E o sistema Lugano? Qual a diferença dele para o Arbor? Ele usa tipo um GPS mais moderno. É isso aí. O Lugano é mais recente e ele incorpora o PET-CT, que é tipo um GPS super preciso para o estadiamento. Ele também simplifica a classificação do acometimento nodal e extranodal. Então o Lugano dá pra gente uma visão mais detalhada da viagem do LH pelo corpo, né? Mas no final das contas, qual a importância de saber o estágio do LH? É só para saber o quão espalhado ele tá ou tem implicações práticas? Saber o estágio é como ter um guia para escolher a melhor rota de tratamento. Dependendo do estágio, dos sintomas, o paciente pode precisar de quimioterapia, radioterapia ou até transplante de medula óssea. É como se cada estágio tivesse um kit de ferramentas específico para combatê-lo, né? Falando em tratamento, quais opções que a gente tem para enfrentar o LH? O arsenal contra ela inclui a quimioterapia, a radioterapia e transplante de medula óssea. A escolha das armas depende de vários fatores, né? Tipo de LH, o estágio, a idade e a saúde geral do paciente. E como funciona a quimioterapia? Ela é como um bombardeio contra o LH. Boa analogia. A quimioterapia usa medicamentos poderosos para destruir as células cancerosas. No caso do LH, geralmente a gente usa uma combinação de medicamentos administrados em ciclos, quando fossem ataque, sabe? Com intervalos de descanso para o corpo se recuperar. E quais são os comandos de ataque, assim, mais usados? Um dos mais comuns é o ABVD, que combina 4 medicamentos: doxorubicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina. Outro esquema é o Biacop escalonado, que é mais intensivo. É tipo uma força-tarefa, sabe? Para casos mais avançados ou de alto risco. Entendi. E a radioterapia? Ela age tipo um sniper de alta precisão. Exatamente. A radioterapia usa feixes de radiação para destruir as células cancerosas de forma direcionada. Como um sniper que mira no alvo, ela pode ser usada junto com a químio ou como único tratamento em alguns casos. E o transplante de medula óssea, quando que entra em cena? É tipo a arma secreta. O transplante é como um reset no sistema imunológico. É um procedimento bem complexo, indicado para casos de LH refratário ou recidivado. Ou seja, quando a doença não responde ao tratamento inicial ou volta depois de um período de remissão. Nossa, a gente tem um arsenal e tanto contra o LH, hein? E com tantos avanços na medicina, a gente pode esperar novas armas no futuro. Com certeza. A pesquisa está sempre em busca de novas armas e estratégias. Uma área promissora é a imunoterapia, que estimula o próprio sistema imune do paciente a combater o câncer. É como treinar o exército do corpo para reconhecer e destruir o inimigo de forma mais eficaz. Incrível. É como dar superpoderes para o nosso sistema de defesa. E as terapias-alvo, que você mencionou na primeira parte, como elas funcionam? As terapias-alvo são como mísseis teleguiados, sabe? Que atacam alvos específicos nas células cancerosas, preservando as células saudáveis. Elas têm o potencial de causar menos efeitos colaterais que a quimio tradicional. Então, enquanto a quimioterapia é tipo um bombardeio, que pode atingir alvos indesejados, as terapias-alvo são mais precisas, tipo cirurgiões que removem só o tumor. Isso. A pesquisa nessa área está avançando rapidamente para identificar novos alvos e desenvolver terapias-alvo cada vez mais eficazes e seguras. Mas e o aumento dos gânglios linfáticos, que é um dos principais sinais de alerta do LH, ele sempre indica a doença. Ótima pergunta. O aumento dos gânglios linfáticos, chamado de linfonodomegalia, pode ter várias causas, não só o LH. Infecções virais e bacterianas são causas frequentes. Que tipo de infecções? A mononucleose causada pelo vírus Epstein-Barr é um exemplo clássico de infecção viral que causa linfonodomegalia. E entre as bacterianas, a gente pode citar a tuberculose, que também pode causar aumento dos gânglios, geralmente acompanhada de outros sintomas, tipo tosse persistente e febre. Entendi.
Entendi. E além das infecções, o que mais pode causar esse aumento nos gânglios? Doenças autoimunes como lúpus e artrite reumatoide também podem causar linfonodomegalia. Nesses casos, o sistema imune ataca o próprio corpo e o aumento dos gânglios é uma das manifestações. Entendi. Então o corpo pode soar o alarme do sistema linfático por vários motivos, não só pelo ELA. Exatamente. Por isso é tão importante procurar um médico para investigar a causa do aumento dos gânglios. E como o médico faz para diferenciar o ELA dessas outras causas? Ele usa tipo um detector de mentiras. O diagnóstico diferencial é como um jogo de detetive. O médico precisa juntar todas as pistas para desvendar o mistério. Ele analisa o histórico do paciente, faz um exame físico bem detalhado, pede exames de sangue, exames de imagem e, em muitos casos, a biópsia do linfonodo. Falando em biópsia, você pode explicar melhor como esse exame é feito e qual a importância dele no diagnóstico? A biópsia é como uma amostra grátis do tecido do linfonodo, sabe? É um procedimento que consiste na retirada de uma amostra do gânglio para análise em laboratório. Essa análise permite identificar as células presentes no linfonodo e confirmar ou descartar o diagnóstico de ELA. E como essa amostra grátis é coletada? Existem diferentes técnicas. A biópsia por agulha fina, que retira só algumas células, e a biópsia excisional, que retira o linfonodo inteiro. A escolha do método depende das características do linfonodo e da suspeita diagnóstica. E no caso do LH, qual o tipo de biópsia que costuma ser feito? Na maioria dos casos de suspeita de LH, a biópsia excisional é a preferida, porque ela permite uma análise mais completa do linfonodo e a identificação das células de Reed-Sternberg, a assinatura do LH clássico. Então a biópsia é como a chave para destrancar o diagnóstico do LH, permitindo a confirmação da doença e a definição do tipo específico. Isso aí. E com o diagnóstico confirmado, a gente pode partir para a definição do tratamento, que, como a gente já viu, é individualizado e depende de vários fatores. Com tantas opções de tratamento, como a gente pode ter certeza de estar escolhendo a melhor para cada paciente? A decisão sobre o tratamento mais adequado é tomada em conjunto pelo médico e pelo paciente, levando em conta todos os fatores do caso. É como traçar uma rota personalizada, considerando o tipo de terreno, as condições climáticas, os recursos disponíveis. É fundamental essa conversa franca entre médico e paciente, né? Para que o paciente se sinta seguro e confiante em relação ao tratamento. Com certeza. A relação médico-paciente é como uma bússola que guia o paciente durante toda a jornada. Caramba, acho que a gente já desvendou bastante coisa sobre o LH, os tipos, o estadiamento, as opções de tratamento. Mas ainda falta um último capítulo do nosso mergulho. O impacto da doença na vida do paciente e as perspectivas para o futuro. É isso aí. Preparem-se para a última etapa da nossa expedição. Na próxima parte, a gente vai explorar o lado humano do LH e as novas descobertas que trazem esperança para o futuro do tratamento. Então fiquem ligados para a parte final do nosso mergulho no mundo do linfoma de Hodgkin. Chegamos à parte final do nosso deep dive no linfoma de Hodgkin. Nas partes anteriores, a gente desvendou os mistérios da doença, do diagnóstico, do estadiamento e das opções de tratamento. Agora, vamos explorar o lado humano dessa jornada e as perspectivas para o futuro. Isso aí. Vamos falar sobre o impacto do diagnóstico na vida do paciente, as redes de apoio disponíveis e as novas descobertas que trazem esperança para o futuro do tratamento do LH. Acho que essa parte é fundamental, né? Até agora a gente focou bastante nos aspectos técnicos, mas é importante lembrar que por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa. Seus medos, anseios, esperanças. Com certeza. Receber o diagnóstico de LH pode ser um momento muito difícil, cheio de incertezas e dúvidas. É como se o mundo virasse de cabeça para baixo. E como o paciente pode lidar com essa avalanche de emoções? Qual o papel do apoio familiar e social nesse momento? O apoio familiar e social é fundamental. É como ter uma rede de segurança que te ampara durante a queda. Familiares e amigos podem oferecer suporte emocional, ajuda prática no dia a dia, um ombro amigo para desabafar. E além do apoio da família e dos amigos, existem outras redes de suporte para pacientes com LH. Sim, existem grupos de apoio, associações de pacientes, comunidades online. Nesses espaços, as pessoas podem compartilhar suas experiências, dúvidas, angústias com quem está passando pela mesma situação. É como encontrar um porto seguro em meio à tempestade. É muito bom saber que existem esses espaços de acolhimento. E falando em futuro, o que a ciência tem reservado de bom para o tratamento do LH? A gente viu que já existem várias opções, mas a pesquisa não para, né? Exatamente. A pesquisa em oncologia está sempre em busca de novas armas contra o câncer. E no caso do LH, a gente tem motivos para ter esperança. Novas terapias e abordagens estão surgindo com o objetivo de aumentar as taxas de cura, reduzir os efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Que notícia incrível! E quais são essas novas armas no combate ao LH? Uma área muito promissora é a imunoterapia, que usa o próprio sistema imunológico do paciente para combater o câncer.
É como treinar o exército do corpo para reconhecer e destruir as células cancerosas de forma mais eficaz. Já existem medicamentos imunoterápicos aprovados para o tratamento do LH recidivado ou refratário, com resultados bem animadores. Esses medicamentos imunoterápicos são como super soldados que fortalecem o sistema de defesa, né? Isso. É como se a gente desse um upgrade no sistema imunológico, tornando ele mais potente contra o LH. E além da imunoterapia, as terapias-alvos também estão ganhando espaço no tratamento. Lembra que a gente falou delas na segunda parte? Sim. As terapias-alvo são como mísseis teleguiados, que atacam alvos específicos nas células cancerosas, preservando as células saudáveis. Isso mesmo. E a pesquisa nessa área está todo vapor, buscando identificar novos alvos e desenvolver terapias-alvo cada vez mais eficazes e seguras. E o transplante de medula óssea continua sendo uma opção importante no tratamento. Sim, o transplante de medula óssea continua sendo uma ferramenta importante, principalmente nos casos refratários ou recidivados. Mas a boa notícia é que os avanços na área de transplante têm tornado o procedimento mais seguro, com menos efeitos colaterais. Que bom saber que a ciência está sempre buscando aprimorar os tratamentos existentes, né? E com tantas novidades surgindo, qual mensagem a gente pode deixar para os pacientes com ELH e seus familiares? A mensagem é de esperança e otimismo. A pesquisa em ELA está avançando rapidamente e as perspectivas para o futuro são muito promissoras. É fundamental que os pacientes se mantenham informados sobre as novas terapias e conversem abertamente com seus médicos sobre as melhores opções de tratamento. E nunca perder a fé e a esperança, né? A ciência está do nosso lado nessa batalha. Com certeza. Com informação, apoio e esperança, a gente pode vencer o LH e ter uma vida longa e saudável. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no linfoma de Hodgkin. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada de conhecimento e que se sintam mais informados e empoderados para enfrentar esse desafio. Lembrando que a informação é uma arma poderosa na luta contra o câncer. É isso aí. E contem sempre com a gente aqui no The Deep Dive para desvendar os mistérios da ciência e da saúde. Até a próxima, pessoal!